Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo, a salvação para a vida eterna que há somente nele. Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Amém? Que bom. Hoje Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, um dos textos mais incríveis da passagem do ministério de Jesus e que muitos amam e eu gosto muito também. Amém? Vamos lá? Eu vou quebrar ali algumas partes para a gente analisar mais. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar e ficaram aterrorizados, disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Amém. Até aqui hoje. Essa é uma parte que dá vontade de não parar de ler, né? É um texto muito bom, muito gostoso, mas vamos nos atentar aos detalhes aqui, aos pontos. Amém? Então, Jesus tinha multiplicado os pães, tinha alimentado uma multidão, mais de 10.000 pessoas no total. E então, provavelmente todos estavam bem maravilhados. Mas um ponto de atenção aqui no texto é no versículo 22 aqui ainda, que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Eram seus seguidores, seus discípulos, porém a grande maioria, uma parte deles ali conhecia bem o mar, aquele mar ali, eram pescadores e estavam agora seguindo Jesus, e Jesus precisou insistir com eles para que eles fossem adiante de Jesus e passassem para o outro lado. Jesus estava determinando que eles passariam para o outro lado, que eles poderiam ir, estavam debaixo da palavra de Deus, de Jesus, porém Jesus precisou insistir com eles, porque eles eram experientes já nessa situação. Eles estavam vendo o céu, eles estavam vendo que se aproximava uma tempestade, eles estavam vendo que não seria uma travessia simples, uma travessia tranquila. Então Jesus precisou insistir com eles. E muitas vezes, analisando nesse ponto agora, eu vejo que Jesus precisou insistir comigo em alguns pontos da minha vida, insistir para fazer algo que me tirava da minha zona de conforto, algo que precisasse de uma intensidade maior, um posicionamento, e Jesus precisou insistir também. Eu lembro também quando, já falei algumas vezes sobre isso, sobre a minha conversão, sobre o Espírito Santo precisar me incomodar muitas vezes para eu poder ir até a frente e aceitar Jesus. E lembro que depois da primeira vez eu falei assim: nossa, como fui tonto, por que eu não vim da primeira vez que o Senhor me chamou? Mas o ponto é esse: Jesus precisou insistir com eles. Eles já conseguiam, eles já tinham vivido maravilhas com Jesus, tinham acabado de vivenciar o milagre da primeira multiplicação dos pães, onde Jesus tinha alimentado mais de 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus estava dando uma palavra para eles e precisou insistir. Então,
eu fico me perguntando hoje o que o Senhor tem insistido para mim, o que está precisando Jesus insistir para eu fazer, porque é algo que vai me tirar da zona de conforto. Ali ele estava mandando eles irem para uma tempestade, enfrentar uma tempestade. Eles que já eram experientes nisso daí, eles não queriam enfrentar essa tempestade. Era mais ou menos assim: Jesus, ela está falando para o Senhor, eu sei que você é Jesus, é o Messias, mas olha a tempestade que está vindo, que está se formando, e não vai dar bom atravessar esse rio. Nós vamos enfrentar a madrugada, onde os ventos são mais fortes também. E Jesus precisou insistir com eles e acabou os convencendo. Além porque Jesus estava mandando eles irem, falando: já eu vou, vão indo que eu já encontro vocês. Eu preciso ter meu tempo aqui com meu Pai, meu tempo de oração. E a Bíblia, a palavra de Deus, sempre enfatiza isso, que Jesus sempre estava orando, sempre estava dando graças ao Senhor por tudo que ele fazia. Quando tudo queria fazer, ele sempre se comunicava com o Pai, ele estava sempre em oração. Então eu olho também para esse texto e vejo: Jesus se retira para orar, Jesus dá graça ao Senhor, ao Pai, Jesus agradece ao Pai, Jesus se retira a orar, Jesus vai ao monte orar, Jesus se retira para orar. Sempre tem isso daí. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo dia, pelas coisas da rotina, para fazer as coisas do dia a dia, as coisas ordinárias que nós temos que fazer, e não nos retiramos para orar, para agradecer, para conversar com o Criador, para conversar com aquele que é o nosso Deus, aquele que nós declaramos que é o nosso Senhor. E então são duas coisas que nós temos que estar atentos. O que o Senhor tem insistido para que façamos é justamente o nosso tempo de oração, é o nosso tempo de leitura da Bíblia, é o desconforto de ir para o outro lado da margem. Nós está querendo que nós que eles saíssem de um lugar, fosse para o outro lugar, e isso ia causar muito desconforto para eles. Isso iria causar enfrentar uma tempestade, passar por ela, mas estavam debaixo da palavra, da autoridade de Jesus. Jesus estava falando para eles irem para o outro lado, debaixo dessa tempestade. Não era nada de alguém falando assim: eu me garanto, eu me sustento, eu posso ir por mim mesmo enfrentar essa tempestade que eu vou passar. Não, era Jesus falando para eles: podem ir para o outro lado da margem, podem atravessar, independente da tempestade que está vindo, independente do que vocês vão enfrentar. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser árduo essa travessia, mas vocês vão chegar ao outro lado. Vocês podem ir, que eu já vou com vocês. Eu estou dando a palavra minha de Jesus. Podem ir enfrentar essa tempestade. Essa tempestade não é para acabar com vocês. Vai ser difícil, vai ser doloroso. Vocês vão ter que superar essa crise. Vocês vão enfrentar isso que vocês talvez achassem que tem domínio do conhecimento ali. É uma zona desconfortável, essa tempestade. Por mais que vocês sejam muito bons no mar, conheçam muito essa situação, eu estou falando para vocês irem adiante, que eu estou com vocês. É difícil, muitas vezes é difícil receber essa palavra, e muitas vezes Jesus tem que insistir conosco, né? Nós somos às vezes cabeçudos nesse aspecto. Se é Jesus que está dando a ordem, Ele vai sustentar. Quando
É o Senhor que nos envia, que nos faz algum pedido, Ele nos sustenta. Quando é algo das nossas mãos, chega um momento que fica insustentável, mas quando é Ele que determina, pode seguir com fé que Ele vai sustentar. E não podemos esquecer de nos retirar para orar, assim como Jesus nos ensina sempre. Amém? Então, seja o que for que Jesus estiver insistindo contigo, por mais difícil que possa parecer, Ele sustenta. Amém? Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, cheia das bênçãos do Senhor, cheia da presença dEle, que Ele te ilumine e te guarde na entrada, na saída, por onde você entrar, por onde Ele te enviar, Ele vai te guardar. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.